Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Variedades com Rosicler, programa de TV. Muito prazer, eu sou a Rosicler. O canal, como o nome já diz, é um canal que aborda vários assuntos. Nós temos aqui True Crime, nós temos aqui documentário, nós temos poesia, nós temos também culinárias aqui no nosso canal. Eu espero que você goste do vídeo que estaremos trazendo hoje para você. Você caiu aqui de paraquedas, não conhece ainda nosso canal? Prazer, sou a Rosicler, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem cá com a gente, olha, dê o seu like, deixe um comentário sempre com respeito para o YouTube. É muito importante o comentário. Pode ser por exemplo, uma indicação de um caso para a gente abordar, pode ser um like, pode ser um emoji, pode ser um pontinho que você quiser deixar, que vai ajudar muito o nosso canal. Compartilhe com nossos amigos e se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Olha, o compartilhamento, o like, esse engajamento é muito importante, porque a plataforma ela não está divulgando o nosso canal. O nosso canal ficou um tempo aí parado e com isso a plataforma ela não está divulgando o nosso canal. Com isso está tendo uma certa dificuldade, né, de crescer o número de inscritos. Então eu conto muito com você, com a sua colaboração, dê a sua forcinha aqui para o nosso canal. Você pode também nos acompanhar no Facebook, Rosicler Alves Dalbó, tem o Instagram, Rosicler Alves Dal. Pelo nosso canal não está tendo um engajamento bom por causa da plataforma, nós vamos deixar aqui a nossa chave Pix. Se você puder e quiser colaborar para que a gente cada vez mais melhore aqui os nossos conteúdos, cada vez mais trazendo conteúdos de qualidade para você. Não é obrigatório, não é necessário, mas se você quiser ajudar, será de muito bem grado aqui pra gente, tá bom, gente? Bom, como disse, eu espero que você goste do nosso conteúdo. Se você não for inscrito, mais uma vez peço que se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Então, chega de falar, né, gente? Então, bora pro vídeo de hoje, após a vinheta. O Hospital Colônia de Barbacena foi um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1903 na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Fazia parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas edificadas na cidade que, segundo alguns, recebeu o apelido de Cidade dos Loucos por esse motivo. Atualmente, desses 7 hospitais, só 3 estão em funcionamento. Foi edificado em terras da Fazenda da Caveira, propriedade de Joaquim Silvério dos Reis, inicialmente como um hospital para tuberculosos e depois como um hospital psiquiátrico. Está situado numa região com clima de montanha, o que na época era considerada ideal para a cura da tuberculose e por alguns médicos como o local ideal para o tratamento de doenças psiquiátricas. O primeiro diretor da instituição foi o Dr. Joaquim Antônio Dutra. Mais tarde, a designação de Hospital Colônia de Barbacena foi alterada para Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Atualmente é chamado de Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FHEMIG, que gere o hospital.
O hospital foi construído na sequência da criação da assistência aos alienados no estado em 1900. Junto ao hospital, com uma área aproximada de 8.000 metros quadrados, foi construído na mesma época um cemitério designado de Cemitério da Paz. Seguiu-se a construção do Hospital Psiquiátrico do Juqueri em 1895 e da colônia Juliano Moreira. O manicômio era formado por 16 pavilhões independentes, tendo cada um deles a sua função específica. Pavilhão Zoroastro Passos, para mulheres indigentes. Pavilhão Antônio Carlos, para homens indigentes. Pavilhão Afonso Pena, Pavilhão Milton Campos, Pavilhão Rodrigues Caldas e Pavilhão Júlio Moura. Tornou-se conhecido pelo público na década de 1980 pelo tratamento desumano que oferecia aos pacientes. O psiquiatra italiano Franco Basaglia taxou a instituição como um campo de concentração nazista. Em grandes vagões de cargas, conhecidos como trem de doido, chegavam os pacientes do Hospital Colônia em uma época que várias linhas ferroviárias chegavam à cidade. A instituição tinha sido fundada em 1903 com capacidade para 200 leitos, mas contava com cerca de 5.000 pacientes em 1961. Para a colônia eram enviados pessoas não agradáveis, como opositores políticos, mendigos, pessoas sem documentos, entre outros grupos marginalizados na sociedade. Estima-se que cerca de 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de qualquer tipo de doença mental. No período em que houve o maior número de mortes, entre as décadas de 1960 e 1970, o que acontecia no hospital chegou a ser chamado de Estima-se que pelo menos 60.000 pessoas tenham morrido no Hospital Colônia de Barbacena. O Hospital Colônia de Barbacena, após pouco tempo de sua inauguração, tornou-se referência nacional em psiquiatria, sendo procurado por diversas famílias que buscavam tratamento para seus desajustados. Tendo inicialmente cerca de 200 leitos, a colônia estava operando muito acima de sua capacidade normal, contando com, em média, 5.000 pacientes por internação na década de 1950. Há um relato do Dr. Jairo Toledo que, em um único dia, 17 pacientes vieram a morrer durante a madrugada, vítimas do intenso frio na região. Os pacientes oriundos de diversos estados do Brasil chegavam em Barbacena por trem em vagões abarrotados, cuja condição desumana fez surgir a expressão trem de doido para significar viagem ao inferno. Enquanto o plano do Hospital Colônia era primariamente atender a pessoas com transtornos mentais, o local acabou por tornar-se um para aqueles que não se adequavam aos padrões normativos da época ou não atendiam aos interesses políticos de classes dominantes. As condições de vida dentro da instituição eram sub-humanas. O fechamento da colônia só ocorreria anos mais tarde, durante a década de 1980. Em 1996, anos após o seu fechamento, a colônia foi reaberta, desta vez transformado no Museu da Loucura. É importante realçar que dentro dos 60.000 mortos, cerca de 70% dos pacientes da colônia não possuíam diagnóstico de transtorno psicológico algum. Muitos dos pacientes eram apenas alcoólatras, andarilhos, amantes de políticos, crianças indesejadas, epiléticos, inimigos políticos da elite local, prostitutas, homossexuais, vítimas de
estupros e pessoas que simplesmente não se adequavam ao padrão normativo da época, como homens tímidos, mulheres com senso de liderança ou que não desejavam se casar. Boa parte da população do Hospital Colônia também era da etnia negra. Além de serem forçados a trabalhar manualmente e dormir sobre folhas, os internos ainda precisavam lidar com os torturas físicas e psicológicas que eram frequentes dentro do hospital. Pacientes eram submetidos a terapia de choque e duchas escocesas sem nenhuma razão aparente. Tal tortura era aplicada com o propósito de servir apenas como castigo ou devido à perseguição oriunda de falta de afinidade entre pacientes e funcionários. Muitos não resistiam e acabavam falecendo. Devido à superpopulação, os internos andavam parcialmente ou completamente nus e eram expostos às baixas temperaturas de Barbacena durante a noite. Em uma tentativa de sobreviver, buscavam aquecer-se dormindo em círculos, mas ainda assim, muitos padeceram por conta de hipotermia. Não existia um sistema de água encanada ou suprimento de alimentos que abastecessem o alto número de pacientes. Muitos se banhavam ou bebiam de um esgoto a céu aberto dentro do local. Para proteger seus bebês que eram separados das mães após algum determinado tempo, grávidas cobriam a si mesmas com fezes, evitando que funcionários e outros pacientes se aproximassem. Doentes eram abandonados em seus leitos para morrer. Crianças que cresceram dentro da colônia jamais aprenderam a falar, ler ou escrever e contavam com a ajuda de bons samaritanos no local para realizar atividades mais básicas. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, do jornal O Cruzeiro, retratou a realidade dentro do hospital por um determinado período de tempo, trazendo a público o que ocorria no interior dos muros da colônia. Em 1979, o jornalista Irã Firmino publicou diversas reportagens intituladas Nos Porões da Loucura, que revelavam a verdadeira loucura do que se passava no Hospital Colônia. E Elvésio Raton realizou o filme sobre o mesmo tema, intitulado Em Nome da Razão. Com o alto índice de mortalidade na colônia, o cemitério próximo já não possuía mais espaço para comportar tantos mortos. Visando uma alternativa, funcionários corruptos encontraram no tráfico de corpos uma maneira de amenizar a situação e lucrar com isso. Diversas universidades ao redor do país encomendavam os restos mortais das vítimas da colônia para seus laboratórios anatômicos, como por exemplo a Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Quando a procura era baixa, os corpos eram meramente dissolvidos em ácido. Até o início de 1980, cerca de 60 mil pacientes morreram. Entre esses mortos, 1.853 tiveram seus corpos vendidos para faculdades de medicina. Há atualmente 190 pacientes em situação de baixa sobrevida são tratados no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Após o fechamento, seus pouquíssimos sobreviventes foram transferidos para abrigos de melhores condições e, por direito, passaram a receber indenização do Estado. Seus relatos podem ser encontrados no livro da jornalista Daniela Arbex, intitulado Holocausto Brasileiro. É isso, gente. Esse foi então o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aí a sua sugestão de vídeo pra gente estar fazendo pra você aqui, tá bom? Eu conto com você no próximo vídeo. Até a próxima.